Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Bem-vindos a mais um Bancada Lusa com os três amigos Eldad, Fernando e Carlos. Eu sou Caroline Dantas e hoje nós vamos abordar três temas dessa última semana. O primeiro tema é a Liga Nós. Vou dar a palavra ao Fernando Jorge. Portanto, vamos começar aqui para alguma informação por alto da jornada número 17, cujos resultados já todos sabem, e tínhamos dois jogos principais, o Porto Braga e o Sporting Benfica. Eu vou falar do Sporting Benfica, falo também do Porto por alto, mas eu vou fazer de uma maneira completamente diferente do que fazem nas televisões a concorrência, que fala muito e espremido nada diz. Eu queria dizer o seguinte, para uma análise mais concreta e de quem percebe de futebol, queria dizer o seguinte: o Sport Lisboa e Benfica começou o jogo com o Vlaco Dimos, Ander Almeida, Rubem Dias, Ferro e Grimaldo, Pizzi, Eiber, Gabriel e Sérgio, Chiquinho e Vinícius. O 11 do Sporting: Luís Maxiano, Ristovski, Lori, Mathieu e Acuna, Bruno Fernandes, Dúmbia e Wendel, Camacho, Luís Felipe e Bolassi. O que é que eu quero dizer com isto? E depois temos suplentes do Sport Lisboa e Benfica: Zoblin, Jardel, Tomás Tavares, Samaris, Adel Tarabat, Rafa e Seferovic. Suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Luís Neto, Borja, Eduardo, Batalha, Gonçalo Plata e Pedro Mendes. Conclusão é que podemos tirar disto, antes da análise ao jogo. Quantos suplentes desta equipa, quantos jogadores titulares desta equipa do Sporting, apresentada por o treinador Silas, eram titulares no Benfica? Na minha ótica, Bruno Fernandes de caras, titular indiscutível na equipa do Benfica, e Acuna no lugar do Grimaldo, na minha opinião. Pode haver pessoas que tenham uma opinião diferente ou mais divergente, eu sei perfeitamente. Relativamente aos suplentes do Sport Lisboa e Benfica, tirando o Zoblin, que é o guarda-redes suplente do Benfica, todos os outros teriam lugar cativo na equipa do Sporting. Isto para dizer que o jogo foi um jogo equilibrado, em que o Benfica entrou bem nos primeiros 15, 20 minutos, a fazer um pressing alto. O Sporting mandou ali um bocado a não saber o que havia de fazer. Depois, como não houve mais de 70 ou menos de 72 horas, alguns jogadores do Benfica baixaram de rendimento. O Sporting subiu as linhas e o Benfica teve mais dificuldade a fazer a pressão alta, portanto ia dificultar a vida ao Sporting. Foi um jogo muito tático, muito amarrado, um jogo sem muitas grandes oportunidades de parte a parte. O Sporting teve uma oposta do Camacho e outra cabeçada, enfim, para as mãos do guarda-redes. O Benfica teve duas ou três, mas estava a saber na segunda parte, nos últimos 20 minutos, porque houve uma interrupção por aquele fogo de artifício lá daqueles indivíduos que nem sequer deviam entrar para ver um jogo de futebol, ao vivo, infelizmente. Via-se que o Benfica tinha trunfos no banco para, quando acelerasse o jogo, provavelmente resolver o desafio. Foi o que fez. O Bruno Lage muito bem, esteve muito bem nas substituições. Muita gente não concorda que o Tarabat ficasse de fora, uma vez que o Adel até estava a jogar bem, mas eu entendo perfeitamente, porque o Bruno Fernandes, contra o Futebol Clube do Porto, tem meia dúzia de remates, e não sei se vocês repararam que contra o Benfica o Bruno Fernandes não fez um único remate. Fez algumas passagens, mas remate nenhum, que é um dom que ele tem, os remates de meia distância, e que faz muitos golos. Grande dificuldade para o Silas, porque não tem o mesmo armamento no banco, não tem jogadores para fazer substituições, nem para ser titulares com outra qualidade, e portanto não pode fazer grandes reviravoltas nos resultados, ou conseguir uns resultados mais consentâneos com a produção do jogo do Sporting. Já aconteceu contra o Porto, não há falta de eficácia, o Sporting tem um avançado fraco, não tem mais,
E quando o Silas diz, e com razão, que o Sporting vai ter um problema na venda do Bruno Fernandes, eu também concordo. O Bruno Fernandes não vale só um jogador, vale 3. Isto dito pelo próprio treinador, que está todos os dias a treinar esses jogadores. E, portanto, para o Sporting precisar de 3 jogadores, são 3 jogadores mais baratos. Para ter um jogador só, para substituir o Bruno Fernandes, se o vender por 70 milhões, também tem que dar mais ou menos o mesmo valor. Portanto, foi uma vitória do Benfica para o campeonato. O Benfica continua de vento em popa e portanto, parte para uma segunda volta com 7 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. Eu tenho aqui uma equipe mais ou menos, tipo, para mim... Espera aí, deixa-me acabar. Que está mais ou menos a chegar ao Laje. E relativamente ao Porto Braga, só 2 coisas muito rápidas para passar a palavra. Acho que o Porto, pronto, além de falhar aquelas 2 penaltis, eventualmente se estivesse marcado teria ganho o jogo. Estou a gostar da postura do Rubem Amorim e da maneira como o Braga joga. O Braga baixou mais um bocado as linhas contra o Porto, joga naquele sistema e ele mantém o sistema e ainda bem, mas acho que o Porto está com um problema, nomeadamente o Sérgio Conceição. Olha-se para os jogadores e para a cara dos jogadores do Porto e eles estão com pressão a mais, e toda a gente sabe que é com mais panelas. Quanto mais pressão se meter num jogador, às vezes até falham jogadas mais fáceis, neste caso até os penaltis. Pronto, relativamente a isto, fico-me por aqui, para já. Eu passo a palavra aqui para o meu amigo Eldade, que está ansioso. Não, é muito rápido também. O Benfica, de facto, tem banco e o Sporting não tem, mas também teve a sorte do jogo, porque quem viu este desafio percebeu claramente que o Sporting dominou muito mais o jogo e fez muito mais por ganhar o jogo do que o Benfica. Aliás, começa logo nos primeiros minutos. Tem uma bola que vai ao poste e não entra por muito pouco. E o jogo podia ter sido completamente diferente. Mas o Benfica, de facto, tem um banco que não pode sequer comparar-se com o Futebol Clube do Porto, quanto mais com o do Sporting. Tem ao seu serviço soluções que os outros clubes não têm. E, portanto, é natural que num jogo destes, numa fase do jogo em que a maior parte dos atletas estão cansados e em que já falta algum discernimento, pôr um ou outro jogador que possa e tem capacidade para resolver, apostou nisso e conseguiu. Enfim, há mérito do Benfica, há algum demérito do Sporting, porque também a defesa estava um bocadinho diferente daquilo que é normal. E estas coisas nos derbys e nos clássicos, isto paga-se caro. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o Braga, bem, isto aqui é outra história, porque o Fernando Jorge diz, e com alguma razão, que nota-se que os jogadores do Porto estão a jogar debaixo de uma pressão que traduz um pouco o nervosismo que o treinador transporta para a equipa e a ansiedade que transporta para a equipa. O Braga atuou inteligentemente, baixando as linhas, explorando o contra-ataque, como aliás fazem todas as equipas de menor valia quando visitam os salões do Sporting, do Porto ou do Benfica, mas jogou com frieza, com calculismo, com frieza. Agora é evidente que não há treinador no mundo nenhum que num jogo destes consiga resistir a 2 grandes penalidades que se falham. Isto não pode ser, não é? E depois há aqui umas coisas estranhas. Ele não se entende a política de substituições do Sérgio Conceição. Eu não consigo entender. Já consigo entender a substituição que faz do Danilo aos 90 minutos de jogo. Isto é mesmo dizer, opá,
tu não tens jogado nada, aliás, eu acho que eles andam chocados desde há muito tempo, não tens jogado nada e agora vais passar pelas forcas caudinas. Vais sair para a humilhação, para a tua humilhação. Claro que isto também tem efeito contrário, porque o público não entende de imediato estas mensagens e assobia a própria equipa e assobia o próprio treinador. E, portanto, sobre o Porto é isto que eu tenho a dizer. Não entendo a política de substituições, embora perceba que o jogo não foi ganho por manifesto azar e por ansiedade de um futebol que o Porto quis fazer tudo bem e depressa e não conseguiu, porque não se pode falhar desta forma. Portanto, isto, resumidamente, é o que eu tenho a dizer. Passo ali a palavra ao Carlos Lopes, ao ilustre sportinguista. Muito bem. Já bem-vindo, Carolina. Obrigada. Ok. Eu vou começar pelo Porto, exatamente, e vou corroborar as palavras do Helder de Mário, que não há treinador que resista a 2 penaltis falhados, e principalmente quando esses penaltis poderiam ter muita relevância para o resultado final. Sendo assim, em relação ao Porto, nota-se de facto a pressão a que os jogadores, e não só os jogadores, o próprio Sérgio Conceição está submetido, e pronto, e lá está, as substituições não foram de acordo, mas isto tem mais a ver com outros aspectos, não com as substituições, porque ao fim e ao cabo o Banco do Porto é extremamente valioso, como todos nós sabemos. Sim, mas a substituição aos 90 minutos é que eu não entendo. Era onde eu ia chegar. Agora, a substituição aos 90 minutos, eu não sei, é do capitão da equipa. Do capitão da equipa. E manter lá um dos melhores jogadores, na minha ótica, do Porto, no banco sempre. A Luís Dias. Pois, ainda não se entende. Mas, atenção, a esse respeito, ele é que é o treinador, ele é que sabe o que se passa durante a semana. Sim, claro. E pronto, e tem as suas opções, e contra isso, batatas. Em relação ao Sporting Benfica. Em relação ao Sporting Benfica, eu vi mais do mesmo. Quer dizer, vi quase uma repetição a papel químico do Sporting Porto. O Sporting a jogar bem e a controlar o jogo, controlar na questão do resultado, porque, quanto a mim, dá-me a impressão que se houvesse lógica no futebol, o resultado mínimo seria um empate. Depois já de falar no mínimo, mas todos nós sabemos que a lógica no futebol é uma batata, contra isso. E notou-se, exatamente, na altura em que o Benfica faz as substituições, notou-se uma mudança de ritmo tremenda, coisa que o Sporting não pode acompanhar. Não vamos estar cá com utopias, não vamos estar cá com coisas. O Sporting, já na equipe principal, tem jogadores que não teriam lugar numa equipe normal do Sporting, quanto mais não seja a parte do banco. O Sporting não tem banco e dentro da própria equipa não tem jogadores com categoria para representar o Sporting. Quanto a isso, pronto, o Benfica jogou as suas peças, o Lages foi inteligente nas substituições, okay? Meteu aos 80 minutos o Rafa, que acabou por resolver o jogo. E com um problema adicional na equipe do Sporting. Não, por mais que falem no Ilori, por mais que digam, por mais que pintem, eu não concebo aquele jogador numa equipe do Sporting, numa defesa do Sporting. Não concebo. Metam um neto, metam um miúdo de 17 ou 18 anos, o Quaresma. Não me ponham aquele homem, pá. Onde é que ele estava no segundo gol do... O Sporting tinha um grande defesa central que o mandou embora para a Espanha. Pois. Que estava a jogar no Chaves, que era um grande... Eu via esse indivíduo com um grande potencial. Tem lugar aqui de caras. E agora onde é que ele todos está? Eles. Onde é que ele agora está? foi o Sporting vendeu. Não, vendeu. Está em Espanha? Não, se estás a falar... está bem. Está em Espanha. Okay. Mas eu estou a falar do turco, que agora não vem o nome assim à ideia, do turco que foi para... Estava no Júnior do Sporting, sabes onde é que ele está agora? Sim. É titular da Juventus. Sim, claro. E mandou embora a custo zero. Sim. Bom, isto já tem a ver com outras coisas,
Portanto, esse Ilório, eu não o vejo lá, pá, metam um miúdo, pá, o Quaresma, não sei o quê. Onde é que ele estava no segundo gol do Rafa? Andava a navegar. Um indivíduo fraquinho. É? Exatamente. Pronto. Quanto a isto, está tudo dito. O Sporting não tem equipe neste momento para ombrear tanto com o Porto como com o Benfica. Principalmente no banco. Porque nos jogadores de campo eles ainda se vão batendo e pronto. Não chega. Está bem, não chega, mas não fizeram maus jogos nem contra o Porto nem contra o Benfica. Realmente não chega. É curto. E já não só contra o Porto nem contra o Benfica, já contra os outros, e vamos ver agora já na taça da Estou Liga. a falar pronto, destes jogos mais recentes. Depois tivemos aqui resultados, o único resultado aqui mais um pouco anormal foi o empate de Famalicão com o Marítimo, mas o Marítimo mudou de treinador, está a jogar bastante melhor agora, não é uma equipa fácil de momento. O Rio Ave ganhou a Boa Vista, com facilidade. A Boa Vista é a quarta vitória, entre aspas, derrota do treinador que está lá, que dá a impressão que faz mais um jogo ou dois e vai embora também, que é fraquíssimo também. Depois tivemos a vitória do Setúbal e o resto é normal. E o Guimarães também, só ao fim é que ganhou ao Santa Clara. Portanto, voltámos ao mesmo em termos de classificação. O Benfica distanciou-se. Vamos tendo a mesma a luta a 2 para o primeiro lugar. Continuo a dizer que o Famalicão o candidatos ao terceiro lugar são 4. O Sporting, o Famalicão, o Braga e o Guimarães, até porque estão ali encostados. E depois temos uma próxima jornada que, dos jogos assim à partida, teremos um Famalicão Santa Clara, um Passos Ferreira Benfica, um Sporting Marítimo, que não vai ser um jogo fácil, e o Porto Gil Vicente. Joga com o Gil Vicente. O Gil Vicente está a fazer uma boa carreira, e o Porto depende também de como suceder agora na Taça da Liga, porque isso também, as derrotas também trazem às vezes psicologicamente as equipas para baixo. Vamos ver. Portanto, relativamente ao campeonato, está tudo dito. Está tudo. Pronto, e agora para essa semana nós temos uma decisão importante. Hoje e amanhã, não é isso? Do Sporting e do Rio Braga, hoje, e Porto e... Guimarães. Porto Guimarães. Porto e Guimarães, isso, e Vitória. E Guimarães Porto no mesmo dia, hoje. Não, Não, é amanhã. Dia 21. É amanhã. Porto é amanhã. Porto é 22. Eu também estava a ver aqui. Exato. Pois eu queria saber o palpite Portanto, de é o Braga vocês, Sporting hoje, não é? O palpite é simples. Acho que o Braga Sporting vai ser um jogo muito interessante. Não vamos esquecermos que o jogo é na cidade dos arcebispos, que é Braga, não é? Portanto, o Braga joga praticamente em casa. Sim. Mas o Sporting tem tido, não nos campeonatos, mas nas taças de Portugal, Taça da Liga, tem tido excelentes prestações nos últimos anos. E não me admira que o Sporting consiga levar de vencido ao Braga, apesar do Braga jogar em casa, praticamente. E apesar do Braga ter ganhado os 3 jogos na fase de grupo e o Sport ter ganhado apenas 2. Sim, pronto. Mas, de qualquer maneira, na fase, os grupos são... Não é muito... Não se consegue extrair daí nada de especial, porque os grupos são muito heterogéneos, não é? Mas, de qualquer forma, na Final Four... Aí já não, aí já aparecem equipas de topo, e eu acho que o Braga e o Sporting vão proporcionar com certeza um espetáculo interessante. O resultado, naturalmente, não podemos... Eu até demonstrei no último programa que sou muito mau a dar prognósticos, agora não arrisco, mas acho que vai ser um jogo muito interessante de seguir. Quanto ao Guimarães Porto amanhã, eu sou portista, gosto imenso do meu clube, isto é uma paixão muito grande que eu tenho por Futebol Clube do Porto, mas isso não me cega a pontos de não dizer aqui uma coisa que eu acho interessante, é que o Guimarães tem uma equipa muito bem orientada, tem uma equipa que joga muito bom futebol e que pode causar graves problemas neste jogo ao Futebol Clube do Porto.
do Porto. Portanto, tenho a certeza que vamos assistir a 2 jogos muito interessantes, numa competição que só não acabará este ano por causa de compromissos de ordem legal que estão previstos até, parece-me, 2022, mas de qualquer forma vai perder importância. Mas o Porto nunca ganhou esta competição e, portanto, terá de fazer algum esforço extra para tentar conseguir um feito que nunca mais conseguirá, eventualmente, se acabar a Taça da Liga. Mas estou muito curioso por ver este Braga Sporting. Hoje, vamos lá ver se chegamos a tempo. Carlos? Sim. O Braga Sporting, o Braga neste momento, é uma certeza minha que tem melhor equipa que o Sporting. Tem, pelo menos, tem melhores jogadores para cada lugar da equipa. E para mim, sinceramente, estou bastante cético em relação ao resultado. O Sporting se transcende, como tem sucedido nos jogos com o Porto e com o Benfica, ou então não vai a lado nenhum. Infelizmente. É a minha opinião. Em relação ao Guimarães-Porto, atenção Porto, ao Guimarães. Mas eu tenho a impressão que o Sérgio vai tirar algum coelho da cartola para ir deixar o Danilo de fora de uma vez e jogar com os tais dois médios, o Luís Dias e o Uribe. É o Uribe. Sim, que não tenha o Manafá de defesa direito, ponha o Tecatito a defesa direito. Pronto, e essas... Tem o meio campo sem Danilo, não precisa. Tem o Sérgio Conceição, tem o Otávio, aliás, tem o Uribe. Aliás, quando é que foi que o Porto jogou melhor? O melhor jogo. Aliás, o Porto foi campeão sem o Danilo. Não, mas não só. Mas quando o Porto jogou melhor, foi quando o Sérgio Conceição fez a réplica que me fez no Benfica. Claro. 2 médios centros. Exatamente. Porquê é que não atuou no outro jogo a seguir? Podia não atuar se dissesse assim, há uma lesão de algum desses É membros. provável que esteja em venda. Nunca sabe, não é? Isto ali há coisas muito esquisitas. Há muito estranhas. Posso agora eu? Já disseste tudo? À vontade. Pronto, eu relativamente à Taça da Liga, eu deixo ali os palpites para o Eldado, porque ele acerta sempre. E ainda bem que deu o palpite a semana passada. Vamos ver se dá mais alguns. Até parece que acertas sempre. E aqui vou arriscar em ambos os jogos num X2, não deixando de dizer, de frisar novamente que para mim, dos 4, a pior equipa é o Sporting. Mas claro, numa final como a do ano passado, da Taça da Liga tão bem como o Porto falha muitos penaltis, naturalmente o Sporting pode-os ganhar na marcação de penaltis. Daquilo que eu gostava que se passasse era uma final entre o Braga e o Guimarães, mas o palpite é um X2 para cada um dos jogos. Ser o chamado terremoto do Minho. São jogos do triplo. E isto eventualmente pode meter mais carvão para ir para determinadas zonas. Uma derrota aqui do Futebol do Porto pode trazer mais transtornos. Já começa a haver problemas com as claques. Claro. E isso é um problema. Além de que agora começa a haver de cima também vendas e essas coisas todas e tudo, isso é muito complicado. Quando um clube ganha, não se fala nada dessas coisas. Quando um clube começa a perder e a distanciar-se, como foi o caso do campeonato, mais uma derrota aqui, mais uma derrota na Liga Europa, pode pôr em perigo determinadas coisas e é complicado. Então, relativamente a isto, vamos assistir ao jogo. Eu, pessoalmente, torço por Braga, porque é um time com 10 brasileiros. Então, por isso se explica porque joga tão bem. Não é mesmo? E para terminar, o último tema ainda temos a questão do vandalismo no futebol. Sim. É um tema um pouco complicado e eu queria que vocês dessem a opinião de vocês e comentassem um pouco dos últimos acontecimentos. Sobre o vandalismo no futebol, eu vou ser muito sintomático e muito rápido. Eu vou fazer uma comparação. O vandalismo no futebol é a mesma hipocrisia que temos na política com a angolana. A Isabel dos Santos
em que há cerca de 14 anos toda a gente sabe que ela lavava dinheiro aqui em Portugal e que isto é uma lavandaria. No futebol é a mesma coisa, que toda a gente sabe, e andam, e portanto sabem muito bem o que devem fazer todos, isto é, os clubes todos, federação, governo, etc., para erradicar de vez o problema destas claques. Porque na Inglaterra foi uma coisa muito simples, nem sequer é preciso gastar muito dinheiro. Todos os estádios portugueses novos, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Guimarães, o Boa Vista, o Braga, etc., todos têm câmaras que estão a gravar os acontecimentos nos estádios. O indivíduo que atira uma tocha está focalizado. A partir daí, no próximo jogo, como gosta de ver o seu clube, apresenta-se na esquadra. Foi o que fizeram na Inglaterra. Acabaram com uma facilidade tremenda, sem grandes alaridos. Aqui não estão interessados. Aliás, porque não é este governo, todos os governos até hoje nunca se interessaram por uma indústria, que isto é importante. As pessoas às vezes dizem assim, o futebol não presta para nada, isto não presta para nada. Pois, mas qual é a maior indústria aqui do país? É a pergunta que se faz. Quem é que mete aqui milhões? Ou se não mete, temos que ver. Não é? Porque nós falamos nas vendas dos clubes de futebol e são milhões. Então não é Isabel dos Santos? Era. Não, Isabel dos Santos ainda não se virou para o futebol. Não se virou para o futebol. E mete aqui milhões. Onde é que estão os milhões? Estão no futebol. Não é? São canalizados para o futebol. Ora, não podemos abandonar uma indústria como o futebol. Não podemos ter um secretário de Estado que não liga puto, a não ser na pai. É benfiquista. E não faz nada. Isso para mim pouco me interessa. Mas interessa. Para mim, eu vou-te já dizer porquê. E então o que é que acontece? Portanto, por isso é que eu digo que é uma hipocrisia, porque toda a gente sabe aquilo que deve ser feito e ninguém quer fazer, por várias circunstâncias. Portanto, querem andar assim neste reinado, e pá, vai até o chamado o Nero e mandam incendiar Roma. E um dia nós vamos assistir no futebol a um incêndio de um estádio de futebol. Isto é muito simples. Esta questão do vandalismo no futebol tem a ver com duas coisas. Primeiro, ninguém cumpre com a lei. Existe legislação para as claques, para a legalização das claques, etc. Ninguém cumpre com a lei. E não há sanções nenhumas. E, portanto, não havendo sanções, obviamente que depois os clubes andam em roda livre. Designadamente o Sport Lisboa e Benfica, que neste particular, é dos principais responsáveis pelo não cumprimento da lei. Só que o Sport Lisboa e Benfica, além de ter um secretário de Estado, por acaso é benfiquista, além de ter uma federação praticamente ao seu serviço, além de ter uma liga praticamente ajoelhada aos seus interesses, também tem uma justiça, quer desportiva, quer civil, de cócoras perante o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, não admira que agora vem tapar os olhos com um joguinho de suspensão, agora que o Benfica já não precisa disso para nada, é que vem com um joguinho de suspensão para compor um ramalheiro. Mas pronto, é o que temos neste momento, neste interesse que é o futebol, que movimenta, de facto, alguns milhões. É evidente. Mas o Portugal é um entreposto de jogadores. E as principais equipas em Portugal são entrepostos de jogadores. Os jogadores chegam, fazem-se e tal, e depois vão para países onde se paga muito mais, os empresários enchem os bolsos e tal. Há negócios que eu acho que deviam ser muito bem investigados pela CMVM e pela Administração Tributária, mas isto é como, agora sim, é como o problema da Isabel dos Santos. Só agora, não é? Depois destes anos todos, e porque houve um Luanda Leaks, em que, alegadamente, 120 jornalistas de 20 países vão investigar 750 mil documentos, é que se descobre que, afinal, esta senhora era, digamos, representante da fraude, do branqueamento, de capitais angolanos e de interesses angolanos em Portugal. Sozinho. Vejam lá. Isto é extraordinário. É extraordinário porque os mesmos jornalistas que fizeram ou estão a fazer esta investigação fizeram uma investigação acerca dos Panama Papers que nunca ninguém soube o resultado. Aqui em Portugal é muito interessante verificar o seguinte. É que agora, uau,
que é que aconteceu? Agora, ninguém conhece a Isabel dos Santos. A maior parte das pessoas nunca a cumprimentou. A maior parte das pessoas nem quer ouvir falar. E, no entanto, uma grande parte dos políticos aqui em Portugal e banqueiros aqui em Portugal viveram à custa desta senhora durante todos estes anos. E agora ninguém a conhece. O Banco de Portugal acordou, o BIC vai obrigá-la a vender as suas participações no banco, a EFASEC provavelmente vai fechar portas, a nós não sei o que é que vai acontecer, e agora, uau, caramba, finalmente temos moralidade no país. Sim, sim. Eu estou encantado, até porque nós dentro de muito pouco, eu já sei, mas dentro de muito pouco tempo vai ser público quem é que financia estes 120 jornalistas destes 20 países que estão a tratar do Luanda Leaks. Era só o que eu queria dizer sobre, a propósito do vandalismo no futebol. Portanto, que funcione a justiça. Que funcione a justiça e que funcione o cumprimento da lei. Bem dito. Carlos? Bem dito, eu não diria mais porque, sinceramente, não tenho tantos conhecimentos como tem o Eldad Mário. Sou sincero e honesto. Sou mais pragmático nesse aspecto. Há aqui alguém que está a prevaricar fortemente e que não está a ser punido. Claro. Honra ao Varandas, pá, nesse Honra aspecto. ao Varandas. Ao Varandas. O Varandas teve a coragem de tomar posição contra a Clark. Exatamente. Eu dou o meu aplauso. Mas não vai dar nada. Está bem, não, Carlos, mas pelo menos teve a coragem de vir publicamente É isso. assumir uma posição que até era incómoda do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista... Era incómoda para ele, mas teve a coragem de a assumir. Porque eu já disse aqui que o futebol português está absolutamente minado. Sim, sim. E não vou citar nomes, não vou citar nada, porque tu já o fizeste de modo eloquente e não vou citar mais nada. Portanto, estando assim, pá, e não havendo moral, Claro. não há justiça. Não havendo justiça. Não havendo justiça. Este é um país das bananas. Até o próximo programa. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Curte o nosso vídeo, compartilha e até o próximo programa. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.